Pronto. E aí, pessoal, boa noite, obrigada pela presença. A gente faz essa apresentação de tempos em tempos para apresentar, principalmente para os alunos novos de assessoria, a metodologia Navas, né, os fundamentos da nossa periodização. Já é uma periodização que a gente vem aprimorando ao longo do tempo. A essência dela é a mesma desde a sua fundação há 10 anos atrás, onde a essência é vocês evoluírem sem lesões. Inclusive, o índice de lesão é uma métrica que a gente acompanha muito de perto, ele é abaixo de 5%, e isso porque a gente já desenvolveu protocolos que são testados, validados, é, baseado, como eu falei, não machucar o atleta, vocês evoluírem com consistência, sem evoluir assim muito rapidamente, porque tudo que vem rápido também vem rápido. Então, é uma metodologia para vocês irem evoluindo passo a passo, devagar e sempre, mas colhendo os resultados a médio prazo e não pulando etapas, tá? Então, a ideia é vocês progredirem com constância e com segurança. E as concessões que nós fazemos com relação a isso são concessões bem inteligentes no que tange a estratégia de periodização. Então, por que que a gente faz assim, não faz assado? Mas são estratégias super inteligentes para prevenir vocês se machucarem também. Vamos lá? Cadê? Apresentando. Deixa eu só ver se eu consigo desfazer. Vai falando aí, até que Pareceu um apareceu, risco aí, você anotei. depois? Exato, eu tô tentando, não tô tentando desfazê-lo. Ah, você vai. Ah, beleza. Esses são nossos. Deixa os riscos aí, não tem problema. Senão a gente Pronto, vai achei. ficar. Limpei. Bora. Esses são a Segue a nossa vida. equipe técnica, tá? Hoje eu e o Jandosa, a gente organiza a empresa toda, não só a parte dos treinos, da metodologia, a parte técnica, como toda a parte operacional, de logística, de uniformes, enfim, tudo da empresa a gente organiza, eu e o Jandosa. E todos os treinadores, nós trabalhamos em sintonia, a gente tem um grupo muito unido, assim, muito em sintonia tanto pessoal quanto profissional. Então, vocês estão em boas mãos, todos os treinadores foram muito bem selecionados, todos muito bem treinados, experientes e todos falamos a mesma língua. Então, embora vocês treinem com um treinador ou outro, a filosofia e a metodologia é a mesma, só muda mesmo a comunicação com o treinador, mas todos trabalhamos sobre os mesmos princípios. Bora. A Navas foi criada em 2015, então fizemos 10 anos o ano passado, fizemos uma festa para comemorar. Inicialmente ela nasceu bem pequenininha, como essa foto aí, éramos só eu e meu marido. Meu marido é o Luiz Navas, por isso a assessoria se chama Navas. O meu marido era triatleta já há mais de 25 anos na época. Eu comecei a praticar triatlo na época, me apaixonei pelo esporte e comecei a praticar, e não só praticar, como estudar a fundo a modalidade. E inicialmente a assessoria foi criada com foco apenas no triatlo, tá? Conforme a assessoria foi crescendo, então 2015 começou a assessoria, 2017 a gente já estava com 80 para 100 alunos, foi quando convidamos o Jandosa para trabalhar com a gente como treinador. Então, o Jandosa está com a gente praticamente desde o início da assessoria, tá? Foi passando o tempo, a empresa foi crescendo. O foco inicial da assessoria, como eu disse, era o triatlon, né? E nós crescemos muito rapidamente de 2015 até 2019 pelos nossos resultados nas provas. Então a gente começou a conquistar muitos pódios, muitos prêmios e fomos assim, crescemos muito rapidamente por causa disso. E o foco inicial era totalmente em performance triatlon. Depois da pandemia, a nossa assessoria mudou a cara, assim, mudou bastante. Começamos a receber muitos atletas de corrida que vieram, atletas de corrida e também atletas iniciantes, bastante iniciantes na pandemia, porque as pessoas começaram a perceber que precisam cuidar da saúde, precisam praticar uma atividade física. Então, a gente deixou de ser uma assessoria focada apenas em performance de triatlon e passamos a ser uma assessoria que também hoje recepciona e atende os iniciantes e também os corredores, tá? Pode passar, Jandosa. Bora. Aqui, falando Então, das esses são conquistas todos os também. prêmios que a gente ganhou, né? Alguns dos prêmios que a Alguns, gente né? ganhou, alguns dos prêmios que a gente ganhou nessa trajetória de 10 anos, que, como eu falei para vocês, os primeiros 5 anos foram bombásticos.
Depois a gente não que deixamos de ser, mas a gente mudou um pouco o foco para atender também os atletas que não buscam apenas alta performance, mas que buscam também fazer o esporte por qualidade de vida, para saúde mental, principalmente, saúde física e mental. Até para vocês terem ideia, né? Falando de conquistas super recentes, a gente pontuou no 73 Aracaju, a gente pegou o terceiro lugar agora no 73 Floripa, a gente acabou de ganhar o tetracampeonato do Triday, o Vinícius nas corridas o tempo todo, tá, ele e o Rafa, né, estão figurando aí nos pódios das corridas de rua também, falando de performance, então a gente tem um olhar para performance para quem quer isso também, né? Consegue, tem capacidade técnica de entregar isso, mas também sem esquecer a galera do lifestyle, que tem gente que fala, pô, que nem a Tema falou, eu preciso de qualidade de vida, eu preciso, né, ser de saúde, né, e às vezes me tratar de alguma coisa e usar o esporte como ferramenta. Então, temos a visão para os dois públicos e sabemos entregar os dois serviços. Hoje, então, os nossos locais de treino, né? Para quem está chegando na assessoria, todo sábado a gente está lá na Estrada Velha de Santos, que é o nosso polo principal, onde a gente tem o nosso container lá, o que a gente chama da nossa casa, que tem tudo ali para receber vocês. Então, tem suplementos, tem água, tem fruta, vocês podem se trocar, podem tomar banho, enfim, fazer as três modalidades do triatlo. Temos também treinos lá na ciclovia do Parque Ecológico Tietê, que é na Zona Leste, onde a gente está indo com menos frequência porque lá está em obras. E a gente também tem os treinos de corrida que acontecem no Serete, segunda, quartas e sextas. E aos sábados a gente reveza Parque do Ibirapuera, USP e Serete, tá? Por que a gente reveza? Porque nós temos corredores em São Paulo todo, vários bairros de São Paulo, então a gente faz esse rodízio de locais para poder atender a todos. Além desses locais fixos que eu falei, a gente faz algumas atividades que não são fixas, mas entram no calendário de uma forma itinerante. Então a gente vai para Romeiros, agora estamos indo com frequência, então a gente tem treino em Romeiros, a gente tem treino lá no Bruno Covas, que vai ser domingo de corrida, a gente faz treino na praia de natação em águas abertas, fazemos algumas clínicas pontualmente, então clínicas de biomecânica de corrida, clínica para quem precisa melhorar a habilidade com o ciclismo, clínica de iniciação em águas abertas, então algumas atividades que vão entrando na programação ao longo do ano e são sempre previamente organizadas e comunicadas para vocês no grupo do WhatsApp. Como eu falei lá no começo, hoje 50% dos nossos atletas são corredores. Então, a Navas, que era o nosso nome inicial era Navas Tri, nós mudamos o nosso nome para Navas Endurance, justamente porque hoje 50% do nosso público é corrida. E pensando nisso, a gente tem hoje os locais de treino de corrida e treinadores especializados na corrida também, buscando atender essa demanda que veio para a gente e então a gente mudou o brand da assessoria para não ser uma assessoria apenas focada em triatlo, mas para atender a qualquer um que busque evoluir no endurance em geral. Até um ponto para falar sobre isso, né? Além de conteúdos técnicos, existe uma intersecção entre os públicos, certo? O triatleta, ele também corre, o corredor às vezes faz atividades, se uma pessoa que já faz natação, né, até uma porta de entrada, eu vim, por exemplo, da corrida para depois ingressar no triatlo. Alguns corredores fazem ciclismo, fazem um cross-training, né, um recovery durante um ciclo, por exemplo, de maratona no ciclismo, né, na bicicleta, seja na academia no indoor ou trabalhando com bicicleta por fora. Mas para vocês entenderem até, para ficar bem claro aqui para todo mundo, que não é que a gente às vezes não fala algumas coisas sobre corrida, a gente fala, né, conteúdos técnicos espaçados, cadenciados, tem um roteiro, uma programação para ser soltada sobre as disciplinas, só que o triatlo ele tem muito mais coisas, acessórios e tudo mais, então pode acabar que às vezes os corredores que estão num grupo de avisos, recebendo algum conteúdo técnico, recebam um pouquinho também de conteúdo a mais de disciplinas de triatlo, por conta que o triatlo tem muito mais coisa específica, né? Tipo, tem 3 disciplinas, então tem mais É mais acessórios, mais complexo. anúncios, mais detalhes para se colocar, não que a corrida não tenha, né? Porque a gente fala de distâncias, fala de tipos de tênis, de tipos de treino, de educativos, de coisas assim. Mas o triatlo ele é um esporte mais complexo pela quantidade de atividades que compõem a disciplina. Então, né, não se sintam deslocados por conta disso, tá? E, como sempre, vocês viram na semana passada, alguém fez um comentário lá no grupo social, já chutou uma bola para eu, putz, acho que dá para falar disso. Deu tempo ali, gravei vídeo,
Então, curiosidades que vocês falem algumas vezes nos grupos dão gatilhos, fora as conversas privadas conosco, para a gente, às vezes, disparar um conteúdo técnico fora da programação roteirizada que a gente já tem aqui de conteúdos para vocês. Então, é interessante vocês terem dúvidas, trazerem, né, conteúdos. Pô, legal, vocês já viram isso, ou não sei o quê, consegue falar sobre aquilo, que às vezes dá um gatilho para a gente conversar mais com vocês também, tá bom? É isso. Inclusive, falando das duas modalidades, a gente fez um levantamento. A gente tem uma programação de todas as provas que a gente tem apoio dos treinadores, né? Então, a gente vai com tenda de apoio para os atletas, para os familiares, né? A tenda de apoio para acompanhá-los nas provas. E tá bem equilibrado, assim, a gente acompanhou perto de 40, 50 provas o ano passado e bem metade foi corrida, metade foi triatlon. Então, essa parte do acompanhamento nas provas também está bem equalizado e a gente está presente na maioria das provas de corrida de São Paulo. Fora de São Paulo, a gente está presente, depende do número de atletas, né? Porque aí envolve custo de viagem, de hospedagem e tudo mais, e aí a gente fica dependendo do número de atletas inscritos nas provas em outros estados, no caso, Sim, outras e até cidades, porque né? também provas de triatlo acontecem uma ou duas provas por mês e corrida às vezes tem 3 provas no mesmo final de semana, todo final de semana, falando do Polo São Paulo, que é o maior, né, o foco assim grande até da assessoria e de o maior público de vocês que estão aqui. Então assim, é até inviável e impossível a gente estar em todas as provas. Então, priorizem se inscrever e e participar de provas que vocês sabem que nós estamos e uma outra prova obviamente, que vocês escolherem com ali com os coaches de vocês. Mas ó, a gente já soltou o calendário de provas, então ó, essas provas em verdinho aqui estaremos lá com tenda com apoio. Então, para vocês, né, participarem e se divertirem com a gente também, né, além de terem apoio ali, guarda-volumes e comidas, é importante vocês sincronizarem as provas conosco. Desde 2022, né? A gente tem a parceria com o Polo de Araçatuba, que é comandado pelo treinador Eduardo e pelo treinador Michael. O Michael mais especializado em corrida. E um polo bem legal. A gente vai lá quando podemos, porque é longe, mas a gente tem a ideia de pelo menos 2 vezes por ano participar de atividades com eles, e eles seguem a mesma metodologia da Navas, né? Na verdade, os treinadores foram treinados para passarem os treinos e instruírem os alunos de acordo com os princípios da nossa metodologia. Falando dos planos, né? Vou passar bem rapidamente, que hoje não é o foco da reunião. Hoje a gente tem um plano, o plano standard, que é um plano mais acessível. Ele é mais acessível justamente porque ele tem menos serviços, oferece menos itens do que o plano coaching, que é o plano intermediário, tá? A principal diferença dos dois é que o plano standard de contato com o treinador é quinzenal, enquanto que o plano coaching é semanal, os feedbacks, né? Os feedbacks no Training Peaks. O contato com o treinador no plano coaching ele é diário, enquanto no plano standard é a cada 15 dias. E o plano standard ele não tem ajustes na planilha, né? Então não tem aquilo, treinador, muda daqui para cá, muda de lá para lá. Não, ele é um treino mais estático, é uma planilha mais estática que não contempla ajustes na planilha, enquanto o plano coaching você pode fazer ajustes semanalmente quando necessário, tá? A gente criou os dois tipos de plano porque tem gente que já sabe treinar sozinho, nem precisa de tanto apoio ou não pode investir um pouco mais para a gente poder atender aos dois perfis de atletas. Para quem precisa de algo muito personalizado e um acompanhamento muito próximo, a gente tem o plano Premium, que o plano Premium, o contato com o treinador é ilimitado, então várias vezes por dia, mudanças na planilha quando necessário. Então, por exemplo, a gente tem aluno médico que eventualmente tem plantão que muda de dia, que muda de horário, e aí a gente tem que mexer na planilha o tempo todo. É um trabalho mais individualizado no sentido de mais ajustes, mais mudanças. Então, para quem precisa desse tipo de serviço, a gente também tem. Esse plano premium também tem uma aula presencial, tipo uma aula de personal com treinador, né? Por mês, apresentação de resultados através de relatórios. Então,
A cada bimestre a gente faz um relatório para apresentar resultados e uma reunião online semanal com o atleta também, tá? Para quem precisa e busca algum atendimento assim mais próximo, bem personalizado, esse é o ideal para você. Só lembrando, pessoal, que por mais que a gente às vezes interaja em algum grupo, ou às vezes responda algum de vocês em alguns horários, do mesmo jeito que vocês têm rotina de trabalho e tudo mais, é importante, né, com os treinadores e treinadoras da equipe, se atentar aos horários de trabalho também, né, porque no fundo a gente, por trabalhar muito de fim de semana, cria-se a percepção, né, pô, a gente está trabalhando enquanto vocês estão se divertindo, beleza? Nos eventos, nos simulados, em todos os eventos presenciais que a gente faz. Porém, no dia a dia, a gente também trabalha em horário comercial, porque a gente tem que dar feedback, tem que montar planilha, né? Fora eu ir até uma com as atividades operacionais, todos os treinadores têm o trabalho de acompanhar vocês, né? Personalizar, montar treino, montar periodização, acompanhar ciclo de prova, entre outras coisas. Então, por exemplo, acionamentos de final de semana, não fiquem, né, não fiquem bolados se o coach de vocês responder na segunda-feira, porque ele também tem vida e precisa descansar um pouco, tá bom, pessoal? Então, não deixem, tá? O recado aqui não deixem, por exemplo, para olhar um treino na hora de executar e falar, putz, tem uma dúvida aqui, tirei a dúvida agora, 8 horas da noite eu vou mandar uma mensagem para o treinador. Talvez ele não responda. Então, vamos nos atentar a isso também. Tá? Você pode, o que eu costumo tratar com os atletas pela disponibilidade que vocês têm, vocês podem pendurar a mensagem lá, né? Tipo, putz, o momento que eu tenho de mandar mensagem é quando eu tô no Uber indo para casa. Beleza, manda mensagem, mas talvez pelo horário o coach vai responder no próximo dia útil no acionamento, tá bom? É só não exijam esse imediatismo dependendo do horário que a mensagem é enviada. Para quem tem muita dificuldade ou alguma dificuldade com essa parte de sensores, tecnologia, tudo mais, o Jandosa é o cara da tecnologia, ele ajuda todo mundo. Se for algo muito complexo, aí você precisa de algo assim que exija algo mais detalhado, que exija mais tempo. Aí essa consultoria é cobrada. Se for alguma coisa rápida de resolver, Jandosa sempre ajuda, só chamá-lo no WhatsApp, tá? Temos também a avaliação de biomecânica da corrida, que eu comentei lá no início. Esqueci de colocar do Bike Fit, que ele também faz, o treinador Arthur. Então, quem precisa corrigir a técnica de corrida ou fazer ajustes na bicicleta. E para quem precisa, a gente, na própria planilha, a gente tem os treinos de musculação, que são muito bem elaborados e eles mudam a cada 5 semanas, mais ou menos, 5, 6 semanas, a gente muda o treino. Porém, tem pessoas que precisam de uma musculação personalizada, por exemplo, gestantes, eu tenho alunas gestantes, pessoas que têm problema na coluna, hérnia de disco, ou que têm artrose, enfim. Que têm condromalácia grave, tem pessoas que precisam de uma musculação específica de fato. Aí essa musculação é cobrada à parte, mas a gente oferece, tá? Para vocês terem ciência de que podem pedir para a gente, até melhor do que um personal de fora, porque a musculação ela tem que estar conectada com as outras modalidades, né? Ou a corrida ou o triatlon, então fica mais fácil se a gente mesmo montar para vocês do que uma pessoa de fora. O acompanhamento das provas, já falei, que a gente está presente em todas as provas principais de triatlon e de corrida com o apoio dos treinadores, tá? E vamos falar do assunto de hoje, que é a nossa metodologia. Como eu falei lá no começo, a nossa metodologia ela é baseada em vocês evoluírem com segurança, com foco no processo, ou seja, passo a passo, degrau por degrau, sem lesões e de forma individualizada. Se eu estiver falando muito rápido, me fala, hein, Jandó? Não, vambora, que tem bastante conteúdo. Toca o barco aí. Qualquer coisa, alguém depois da gravação assiste em 05x lá. Quando for uma coisa assim que dá para passar, eu te falo, tá? Que tem bastante conteúdo. Beleza, vambora. Então, essa parte eu já falei, que no início a assessoria era com foco muito na performance, em resultado. Hoje a gente é 50% triatlon, 50% corrida. A gente não deixou de atender as pessoas que buscam performance, mas a gente também atende as pessoas que querem praticar um esporte só por qualidade de vida, saúde mental e saúde física. Isso é importante, hein? 95% dos nossos alunos, 95% dos nossos atletas são indicação dos próprios atletas. Então, dificilmente a gente faz propaganda no Instagram ou coisa patrocinada, bem raramente, porque a gente cresceu nesse tempo todo, nesses 10 anos, de forma orgânica. Ou seja, um atleta indica o outro, isso é a comprovação para a gente de que a gente está fazendo um bom trabalho.
Vamos Quer lá. que eu E o que puxo que é esse, Té? performance, né? Fala aí essa parte, Jandosa. Boa, né? Falar um pouquinho também, trocar um pouco a voz aí, depois eu devolvo para a Thelma. Performance, tradução direta, né, seria o desempenho. Como a gente enxerga isso, né? O desejo de vocês melhorarem, de vocês se tornarem uma versão melhor a cada dia. Então, seja um atleta que acabou de começar, que nem conhece, nem se entende com os equipamentos, um atleta que acabou de começar na corrida. Esses dias eu até mandei um textinho lá no grupo, né, para vocês, que eu fui responder um atleta e falei, poxa, quando eu não fazia nada, eu achava que quem corria 5 quilômetros era maluco. Aí depois eu fiz 5 quilômetros e não me achei maluco. Aí o pessoal, não, 10 é coisa de maluco, eu faço 5, mas o cara que faz 10 é maluco. E aí a gente foi diminuindo a quantidade de malucos no mundo, porque veio a meia, veio a maratona, veio a ultra, veio o triatlo, veio o meio, veio o Ironman. Então, cada vez mais a gente vai se superando e não necessariamente vocês precisam chegar nessas distâncias enormes, nesse ápice. Mas a gente entende que o esporte, como parte da vida de vocês, no estilo de vida, é um componente muito bom para saúde, para longevidade, para mentalidade, para desafios, né? Pessoas que seguem programas de treinamento, então seja né, nos nossos serviços de triatlo, de corrida, ou uma pessoa que vai praticar outro esporte, às vezes você se encontra, sei lá, no tênis, mas programas estruturados, rotinas que você precisa encaixar a sua vida em volta daquilo ajudam vocês. Vocês já viram quantas matérias por aí de exame, de, sei lá, de revistas, enfim, de portais da vida, falando de executivos que fazem maratona, ultramaratona, que fazem Ironman. Por quê? Porque é uma coisa que ajuda você a focar em aspectos da vida. O esporte permite que você entre no estado de flow e pense nas coisas. Então, nós olhamos desde o básico do atleta, né, que comemora as pequenas conquistas, como a gente colocou aí, né, o lifestyle, comemorar quem nadou da primeira vez em águas abertas, que completou a primeira prova independente do tempo, da distância, que superou a marca original, que ganhou pódio numa prova regional, que pegou pódio numa, né, ganhou vaga para uma maratona, para uma major, que pegou índice para Boston, que ganhou outro tipo de vaga. Então, tudo isso a gente comemora desde as primeiras conquistas até o ápice do esporte. E quando o Jandosa está falando comemora, é que a gente, treinador, a gente fica tão feliz quando a gente treinou uma pessoa, a pessoa, primeira vez, conseguiu nadar no mar 500 metros. A primeira pessoa conseguiu correr 5 quilômetros direto sem parar. A gente fica feliz com essas pequenas conquistas da mesma forma que uma grande conquista. Então não tem diferença um atleta que é de performance, que faz um Ultraman, de um atleta que está correndo seus primeiros 5 quilômetros para a gente se dedica e comemora da mesma forma. Eu vou dar um exemplo, dois comentários rápidos aqui. Um exemplo de um atleta que a primeira vez que desceu a rampa lá da Estrada Velha e olhou para a represa, ele não entrou na represa, ele olhou para a represa e começou a hiperventilar. E esse atleta hoje está com a gente até hoje e já entregou um Ironman. Então, assim, é uma conquista sensacional para a gente. E curiosidade para vocês, né? Os nossos currículos estão no site, né? No nosso site, navasendurance.com.br. Mas me apresentando aqui rapidamente, eu sou inicialmente um profissional de tecnologia. E eu saí da carreira de tecnologia, né, depois que eu me formei em educação física e todo o ponto que eu, né, vim construindo aqui dentro da Navas, e larguei, abandonei minha carreira, né, ainda uso esses conhecimentos para ajudar vocês, para estudar tecnologias aqui relacionadas ao esporte, mas o foco que eu tinha eu não tenho mais. Porque a decisão que eu tomei não foi só financeira, né? Apesar de todo mundo precisar pagar conta, eu pensei, porra, lá eu não vou mudar uma vida. E aqui a gente tem todo esse ponto, todas essas conquistas, todo esse contato e a possibilidade de ajudar vocês a transicionar, a mudar de vida, de melhorar no esporte e a gente comemorar essas conquistas, independente do que vocês façam na carreira de vocês, né? No emprego de vocês, o esporte é o que nos une aqui. Bora até. Então, assim, a gente sempre fala que feito é melhor do que perfeito. Eu falo bastante isso para os meus alunos. Feito é melhor do que perfeito. A melhor planilha é aquela que você consegue fazer. Então, a gente procura ajustar a planilha à sua rotina e não o contrário, né? Tem alguém aí que está. Ô, Ronaldo, multa aí, por favor, Ronaldo. Aí, boa. Lembre-se que o seu esporte é seu hobby, então você tem que fazer se divertindo e curtindo cada etapa, né? Não fica olhando, tipo, ai, lá na frente, ou se comparando com outras pessoas. Você tem que fazer o esporte algo prazeroso e que faça bem para sua vida, né?
Bora. Então, os pilares principais, regularidade e qualidade, que é aquilo que eu falei para vocês, não queiram pular etapas, a nossa metodologia é para você melhorar com constância e com controle, não aquela coisa de melhorar de uma vez, porque aí o risco de você se machucar ou se estressar ou entrar em overtraining é grande. Então, a gente prefere subir degrau por degrau do que ir pulando de três em três, tá? Então é assim, um dia de cada vez, né? Vocês têm que aprender a entender cada treino, curtir cada dia. E quando vocês verem com a constância, vocês vão melhorando. E quando vocês olharem para trás, vocês já melhoraram um montão sem perceber. Então, a principal mensagem é curtir o processo de fato, aprender a gostar de cada treino, ter paciência, né, para colher os frutos de uma forma consistente, não querer pular etapas. E assim, mais uma coisa, né, que esses dois gráficos também, né, as linhas, na verdade, a linha consistente é assim, alguém que é geneticamente abençoado e que às vezes é meio relaxado, não tem consistência e tal, ele já tem uma performance muito boa no dia zero, mas ele vai ficar ali, vai andar de lado e não vai progredir. E a gente sabe que mesmo um atleta que às vezes não se acha tão capaz de alguma coisa, com consistência e com treinamento estruturado, né, ao longo do tempo, ele ganha da genética. Então, o treinamento vence a genética se o planejamento for bem feito. Quer passar o recadinho? Cadê? Essa parte acho que não tem nada. Isso é legal. Não, é legal esse recadinho, acho que é interessante também, né, Ah, sim, pessoal? pode Porque falar. às vezes a pessoa bate na porta da assessoria, né, e às vezes nunca fez o esporte e fala, eu tô inscrito pro Ironman, eu tô inscrito pra maratona, e fala, peraí, vamos lá, você já, né, a gente tenta trazer a realidade para a pessoa e falar, peraí, gente, o triatlo não é só Ironman. O Ironman é um triatlo, mas o triatlo não é o Ironman. E a maratona é uma corrida, mas a corrida não é maratona. São só duas provas dentro do grande esquema das coisas ali. Então, isso é mais um recado para vocês, né, planejarem, aproveitarem que vocês estão pagando um serviço e trazer para a gente ideias, provas, um planejamento. Oh, vamos sentar junto, vamos discutir a quatro mãos aqui esse planejamento estrutural, né, um ponto até para a gente tentar livrar vocês de lesão. Tem gente que só chega, bate na porta e fala, tô inscrito, você vai me treinar ou não vai? E dependendo do caso, a gente fala, tá bom, vamos, mas ó, vamos tentar minimizar os danos, vamos tentar fazer algumas adaptações, mas o cenário ideal é vocês trazerem e discutirem a quatro mãos os planejamentos de prova. Então, estamos no começo de 26. Pô, se você tem um objetivo grande, um Ironman, uma maratona, né, que são provas que exigem, demandam tempo, investimento e treinamento, vamos conversar já do calendário 27, por exemplo, tá? Então, é um recadinho para vocês, para a gente trabalhar juntos e estruturar a periodização. Aí a importância, assim, vocês vão treinar, sempre falo, o treino começa no dia anterior. Então começa, primeiro vocês têm que olhar o treino, tem o treino amanhã. Não deixa para abrir o treino lá, liga o relógio na hora que você vai cair na piscina. Ou liga o relógio na hora que você vai sair para correr, para ver, para você nem sabe o que você vai fazer. O ideal é, olhem o treino antes para vocês entenderem o treino, dá tempo de tirar dúvida com o treinador. Você se preparar, o treino vai durar uma hora e meia, 2 horas. Quanto eu preciso levar de água, quanto eu preciso levar de suplemento, que roupa que eu vou, de lá do treino eu vou direto trabalhar ou não, eu vou voltar para casa. Tudo isso faz parte de um planejamento, né? E faz o esporte encaixar mais fácil na sua vida, né? Eu acho que a palavra é organização. Você acaba se tornando organizado para outras coisas da sua vida. Falo muito para mim. Eu era uma pessoa extremamente desorganizada e o esporte me ajudou muito a me regrar, assim, ter horário para as coisas. Você acaba trazendo isso para sua vida, né? Então, leia o treino com antecedência, tire as dúvidas com o treinador com antecedência. E aí, na hora que você estiver ali no treino, aproveita para esquecer as outras coisas. Não fica ali no treino pensando no que você tem que fazer no trabalho, pensando no compromisso que você tem depois. Aproveita aquele momento de flow mesmo para você estar presente no treino, prestando atenção no seu corpo, prestando atenção nas suas sensações. Ali é o momento de você estar com você e esquecer o resto. É o seu momento de lazer e de autoconhecimento, né? Então, cada caixinha no seu horário e no seu lugar, né? E dois pontos sobre tecnologia, apesar de eu ser de tecnologia e amar tecnologia,
evitem usar a tecnologia de muleta. É igual a Thelma falou, do nada, eu não li a descrição, que é a parte do treino lá no Training Peaks, que nós escrevemos em português ali, faça isso, faça essas séries, essa é a intensidade que a gente quer, essa é a dica que a gente quer, e agora na programação semanal de vocês também, vários de vocês já estão recebendo e cada vez mais vão receber os objetivos do treino, para que serve esse treino, né? Para que ele melhora em você, o que ele desenvolve. Então entendam o que vocês estão fazendo, né? E tirem dúvidas com relações pertinentes a isso, porque só chegar lá, apertar o botão e usar o relógio, o dia que o treino não carregar, você vai chegar para o seu treinador e falar, não treinei porque o relógio não carregou o treino, não falou o que era para eu fazer. Ah, acabou a bateria, eu não treinei, mas o treino é para você, é para o seu corpo, não é para o relógio. O relógio, se você ele ficar em casa e você treinar e avisar seu treinador, ó, treinei e fiz do jeitinho que está lá, vai funcionar, vai te desenvolver, né? O feedback, talvez eu não tenha os dados de um treino para te dar o feedback, mas você treinou. Então, evitem usar a tecnologia de muleta, por mais que a gente use ela o tempo todo, né? Quem treina com rolo de treino, é conectado no computador, nos sensores da bike, na esteira, hoje tem esteira de academia mais premium, que a esteira da academia sincroniza com o seu Turning Peaks e a esteira põe a velocidade, a inclinação, tudo que a gente prescreveu para vocês. Mas entendam por que vocês estão fazendo aquilo, para no dia que às vezes você não está tão bem, você conseguir, pô, hoje eu não estou tão legal, ele pediu forte, mas o meu forte de hoje é um degrau abaixo. Aí você vai lá na mão e, ou assim, pô, estou me sentindo super bem, mas dentro da proposta do treino dá para dar uma apimentadinha? Apimenta. Não é porque você está se sentindo super bem também, a gente já vai falar disso, que você tem que dar tiro todo dia, beleza? É isso. Importante vocês treinarem a percepção de esforço. Volta um pouquinho, Jandó. Vocês treinarem a percepção de esforço justamente por causa disso. Pode acontecer do seu relógio não funcionar, de acabar a bateria, já aconteceu na prova, o relógio não ligou na prova. Você tem que saber. Eu treinei tanto a minha percepção de esforço que pela minha respiração eu já sei se a minha frequência está 150, 160 ou 170. Eu já sei isso, mas eu treinei isso para entender as percepções do meu corpo, relacionar com a minha frequência cardíaca, né? É importante vocês fazerem esse exercício e não ficar só ali esperando que o relógio te fale que velocidade que você tem que fazer, que frequência cardíaca que você tá. É importante você entender as sensações do seu corpo. Vou falar um pouquinho de periodização, tá? Vou falar bem superficialmente porque é um assunto bem complexo, tá? Mas para vocês entenderem um pouco como funciona. Aqui a gente está considerando que a prova-alvo da pessoa vai ser ali no amarelinho, que é o período de competição, pensando que a pessoa tem uma competição-alvo no ano nesse caso, tá? Então a gente tem uma primeira fase, que é uma fase de preparação um, a gente tem uma segunda fase, que é uma fase de preparação 2, e aí o período de competição, que é esse amarelinho, e depois da competição, a fase de transição, que geralmente é onde os atletas descansam, tiram férias, fazem outras atividades para se recuperar da fase de preparação para uma competição, tá? A gente sabe, isso aqui é um esquema de periodização simples, porque, como eu disse, a gente está pensando nesse gráfico de uma prova-alvo só, e a gente sabe que não é a maioria da realidade das pessoas. Hoje a gente tem uma infinidade de provas, e aí as pessoas querem se inscrever em 80 provas no ano, e aí o treinador tem que se virar nos 30 para conseguir, né, fazer com que o atleta performe minimamente, mas vocês têm que ter na mente de vocês que para vocês performarem em alguma prova ou terem um bom resultado numa prova, tem que ser comunicado previamente para o treinador. E a gente tem que ter um tempo hábil de preparação. Se você fizer 5 provas, 6 provas no ano, é impossível você ir bem nas 6. A gente tem que escolher 2 provas alvo e as outras provas para você se divertir. Provas B, C, provas só para participar. Agora, se você tem ideia de performar ou de melhorar, é ideal que você tenha 2, 3 provas no máximo durante o ano. Isso. Vou fazer uma chamada aqui no chat, daqui a pouco a galera vai começar a tremer já. Bora. Como que a gente organiza o treinamento de vocês? Ele é pensado no macrociclo. O que que é um macrociclo? Um ano inteiro de treino. Esse ano inteiro ele é dividido em mesociclos, que são meses. Então, por exemplo, quem vai fazer o 73 Curitiba agora? A gente vai ter um mesociclo de 16 semanas, que são 4 meses.
Esse mesociclo ele é dividido em semanas, que são os microciclos, que é esse primeiro gráfico aqui, tá? E aí a gente divide um microciclo, que é uma semana, a gente coloca as cargas de treino, né? De modo que vocês consigam treinar a semana inteira sem ficar extremamente cansado e nem ficar descansado demais. Então, esse segundo gráfico aqui, cada barrinha é um dia da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, vocês veem que na quinta a barrinha é maior. Ali provavelmente é mais volume ou mais intensidade de treino. Então, a gente monta a semana de vocês pensando nessa equalização de cargas. Se um dia é mais leve, o outro dia é mais forte, o outro dia é médio, o outro dia é regenerativo. O que acontece na prática? Muitas vezes vocês perdem treinos ou vocês mudam um treino para um dia para o outro e aí acaba bagunçando todo o nosso planejamento. O que que a gente pede? Você vai precisar mudar os treinos? Fala com a gente antes. Não existe essa coisa de compensar treino. Tipo, hoje eu perdi o treino, eu vou passar para amanhã. Eu tinha dois, hoje eu vou fazer quatro amanhã. Não, você vai ficar extremamente cansado e não vai ter benefício nenhum com isso. Então, perdeu o treino, não vai conseguir fazer, conversa com a gente, que aí a gente adapta de uma forma que você consiga continuar progredindo sem se cansar demais e sem se machucar. É um exemplo muito clássico, a pessoa às vezes fala, eu tirei um dia off aqui na semana e perdi 3 treinos na semana, eu tenho o dia inteiro, então vou fazer todos os treinos. E isso não funciona porque a capacidade de vocês, né, de absorver um treino é relacionada à sua capacidade de se adaptar ao estímulo que você deu. E se você fizer muito estímulo, seu corpo não tem tempo de recuperar, então basicamente você está treinando mais e não vai melhorar só por conta disso. Um exemplo que eu uso muito é porque que um atleta, quanto um atleta profissional treina? Um atleta profissional é o alto rendimento do esporte, né? A gente está falando do topo do mundo ali naquele esporte, na maratona, no triatlo. Ele treina só o mínimo necessário para ele atingir aquele desempenho. Ele não treina mais que todo mundo. Se treinar mais que todo mundo, o atleta herdeiro que treinasse, tivesse o dia inteiro para treinar, dormir e comer, seria sempre o campeão de todas as provas e sempre aquele atleta ia pegar pódio. Então, a periodização importa e se relaciona diretamente com a capacidade da pessoa, né, que é um ser biológico, um ser humano, de receber aquele estímulo do treino. Quando a gente monta a semana de vocês, pode deixar aí, Jandosa. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui não, esse aqui é o mesociclo, né? São vários, são. Quando a gente monta a É isso, é semana de 6. vocês, a gente está pensando na interconexão de cargas. Então, assim, se hoje eu fiz um treino forte de corrida, pensando no triatlon, tá? Se hoje eu fiz um treino forte de corrida, amanhã eu vou fazer um treino leve de bike. Ou vice-versa. Se hoje foi um treino forte de bike, amanhã vai ser uma corrida regenerativa. Então, tudo é pensado para que vocês consigam treinar tudo, né? De forma que vocês não fiquem cansados além do ideal. E aí, se você Às muda vezes um de um ataque, dia por para o. exemplo, 2 dias, né? Terça e quarta forte, aí quinta e sexta eu desacelero, que o fim de semana vai ser pesado de novo. Então, Isso. Aí, se vocês mudam isso de ordem, aí fica tudo bagunçado. Então, se vocês precisarem mudar alguma coisa, fala com a gente antes, por favor, tá? e outra Como que a coisa gente. importante, rapidão, que isso tem a ver com esse lance da semana, que as pessoas tendem a enxergar a semana, né, de domingo, de segunda a domingo, por exemplo. Só que, por exemplo, dependendo de como você programa essa semana, você tem uma corrida domingo. Aí você fala, mas segunda eu tenho disponibilidade de correr. Quando você olha no calendário, você vê o domingo distante da segunda da outra semana. Só que se você lembrar, ele é uma linha contínua que emenda o domingo na segunda. Então, vou correr domingo e segunda, é o melhor caminho? Então, dependendo de como a gente fizer a interconexão de cargas, talvez não seja a melhor estratégia. Tá? Só para vocês entenderem que quando a gente sempre tem a visão calendário, você vê o domingo aqui e a segunda lá longe, mas se você pensar, a linha do tempo é uma fita infinita. Como que a gente pensa numa preparação para uma prova? Às vezes a gente tem atletas que estão inscritos para uma mesma prova, mas o tipo de preparação para eles vai ser diferente. Por quê? Depende da experiência de cada um, depende se um veio treinando constantemente, se o outro parou de treinar e voltou a treinar agora em cima da hora. Então, é muito individualizado. Embora a gente tenha a metodologia própria já tem os alicerces da metodologia, dentro dela a gente individualiza de acordo com o momento que o atleta está. Então, por exemplo, se uma pessoa está inscrita para o 73 Curitiba, que é agora, daqui a 7 semanas, 6 semanas, se a pessoa veio treinando constantemente, a gente consegue deixar essa pessoa preparada para a prova em 6 semanas, como esse gráfico que está aí.
Então, em 6 semanas eu vou subindo carga, porque a pessoa já veio treinando, ela não estava parada, ela já estava com uma carga de treino ok, de manutenção, e aí eu só vou aumentando as cargas em 6 semanas concentradas para ela fazer a prova. Se é uma pessoa que já está parada, não está treinando muito, eu não posso fazer isso, porque ela vai entrar em overtraining com certeza. Então, tudo é individualizado pensando nesse sentido, tá? O que a gente precisa numa média é de 8 semanas de preparação para uma prova-alvo. 6 semanas se é uma pessoa muito bem treinada e que não para de treinar, que vem com constância. Em 6 semanas a gente consegue preparar essa pessoa para uma prova, tá? Esse tipo de periodização eu só coloquei aí para ilustrar. Os atletas profissionais, eles têm competições o ano inteiro, né? Eles têm, chegam a fazer 10 competições, 12 competições. Então, a periodização deles é totalmente diferente da nossa. Eles têm uma periodização que é o tempo todo sobe carga, desce carga, sobe carga, desce carga. E só que é um ajuste, por causa disso, eles são mais suscetíveis à lesão, mais suscetíveis a ficarem doentes, por isso que eles têm os ajustes muito finos de tecnologia, então eles mensuram glicose, lactato, VO2, tudo isso que vocês veem nas redes sociais, porque o ajuste desses atletas tem que ser muito fino, né? Qualquer vacilo, eles colocam tudo a perder porque eles estão ali no limite do limite, que não é o nosso caso. Então, muitas vezes a gente fica, a gente não, mas muitas pessoas se comparam com esses atletas profissionais ou amadores de alto rendimento, só que a gente tem outra realidade. A gente trabalha, a gente tem filho, a gente tem, né, uma série de outras coisas que influenciam no treino. Então, não queiram fazer todas as provas do mundo e achar que vocês precisam de todas essas tecnologias que vocês veem na internet, porque tudo tem o seu porquê, né? Eles precisam desses ajustes finos de lactato, VO2, tudo isso que eu falei. A gente talvez não precise, né? A gente precisa de outros cuidados para gerenciar as outras coisas da vida e tornar o esporte factível e prazeroso na vida de vocês, né? Se vocês ficam muito bitolados nesse monte de métrica, esse monte de tecnologia, esse monte de coisa, vai chegar uma hora que vai ficar um saco. É muito número, E é muita até coisa e porque talvez também vocês vocês não precisem terem. disso. Até porque vocês terem muita informação também, não ter uso para essa informação, se em vez de vocês terem um banco de dados, vocês vão ter um bando de dados. O que, que eu faço com esse monte de dados? Às vezes você, vou monitorar, eu tenho a UP lá, eu tenho o relógio, mas se o relógio fica porque é desconfortável ficar com ele apertado durante o dia, eu fico com ele folgado. Aí a leitura da frequência cardíaca que é sobre luz vai ter uma leitura ruim, e isso vai gerar um dado ruim de entrada, e o relógio vai calcular toda a dinâmica do Garmin lá, com um dado ruim que ele recebeu do seu dia a dia. E aí tem até meme da própria Garmin zoando do relógio te falando, você abriu a gaveta e tá lá escrito destreinado, que é o relógio te falando a piadinha. A própria Garmin tirou sarro do próprio sistema de métrica que eles mesmos inventaram. Então, assim, não adianta um bando de dados se você não souber se entender, olhar para dentro. Às vezes você olha, você acordou plena, falou, putz, que noite de sono gostosa. Aí você olha o relógio, porque você se mexeu, sua esposa esbarrou em você, ele detectou movimento no relógio, vai falar, sua noite de sono foi ruim. Você, nossa, eu achei que eu dormi tão bem, o relógio tá falando que foi uma bosta, mas e aí? Sua percepção não vale? Entendeu? Então, muito cuidado com um monte de métricas que vocês talvez não precisem, sabe? Usa como uma Porque vocês referência. O dia que ficam, você ai, o lactato, ai, o VO2, ai, o HRV, ai, é muita informação que talvez isso não vá fazer diferença na vida de vocês, né? Tomar cuidado com Exato. isso. Talvez um dia que você acorde mais ou menos, se você tem a regularidade de marcar de uma maneira certinha ali, né, precisa a tua variabilidade de frequência, um dia que você acorda mais ou menos, você pode tomar uma decisão olhando aquela métrica. No resto do dia, não vai ter muita informação para você trabalhar ali, beleza? Bora. A nossa periodização, ela é bem peculiar e bem diferente da maioria do que a maioria das assessorias e dos treinadores. Hoje não mais, mas há 10 anos atrás a gente fazia um trabalho bem diferente. A gente veio que meio trazendo uma tendência assim nesses 10 anos. Mas o que acontece? A periodização tradicional, que foi criada lá nos anos 60, a gente começava a temporada com muito volume, então aquelas coisas, volumes muito altos, em intensidade bem baixinha, e vai chegando perto da competição, isso se inverte, o volume cai e a intensidade cresce.
Porém, esse tipo de periodização foi criado para esportes olímpicos, tipo corrida de pista, né, de 400 metros, 800 metros, tiro de natação de 50, 100 metros, esportes de explosão. Faz todo sentido porque perto da competição esses atletas eles têm que estar mais rápidos, mais fortes, mais velozes e não mais resistentes. O que não é o caso do nosso esporte. Nosso esporte é de endurance. Pode passar, Jandotso. Sendo nosso esporte de endurance, a gente trabalha com um tipo de periodização que se chama periodização reversa, ou seja, a gente começa a temporada com treinos mais curtos e mais intensos, então vocês estão fazendo agora esses treinos de aceleração de 20 segundos, 30 segundos na corrida, na bicicleta a mesma coisa, esses treinos de potência máxima, 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos, treinos de VO2 máximo, treinos de subida, treinos com palmar na natação, tudo isso para vocês ganharem força, velocidade, explosão, menos volume, para a gente, depois que a gente treinou essas capacidades e as fibras de contração rápida estarem mais treinadas, a gente transfere esses ganhos para quando a gente começa a aumentar os volumes, porque toda prova de endurance, que seja 5 quilômetros, é uma prova de volume alto, né? Então a gente primeiro treina as capacidades de força, potência, velocidade, explosão, para depois a gente transferir isso para o aumento de volume, porque vocês têm que chegar na prova mais fortes e velozes, mas também mais resistentes, ou seja, conseguir sustentar essa velocidade por mais tempo. Por isso a periodização se chama periodização reversa. Quer falar algo, Jana, daí? Eu ia falar que na fisiologia, por curiosidade de vocês, passou de 2, 3 minutos de atividade constante, a fisiologia já entende como longa duração. Então, né, quando a gente fala de longa duração, você só pensa na meia, na maratona, no 70,3, mas na fisiologia, 3 minutos ou mais de atividade já é considerado prioritariamente aeróbio e considerado longa duração. E aí vai chegando perto da prova, a gente vai aumentando o volume. Não é que vocês não vão treinar a intensidade, não é isso, mas a gente vai diminuir a intensidade e aumentar o volume. Lógico que a gente vai ter ainda treinos de intensidade, porque vocês precisam estar com essas fibras de contração rápida também treinadas. Mas conforme vai chegando perto da prova, a prioridade é na intensidade e no volume da prova. É, Aí a gente ouve bastante, vocês já devem ter ouvido falar, no método polarizado e no método piramidal. O que que é isso? Esse de cima é o método piramidal, aonde a maior parte do treino é feito em zona 3, que é aquela zona entre os limiares. Não é nem muito fraco e nem é muito forte. É aquela zona que é no meio do caminho. É aquela intensidade assim, tá difícil, mas não tô morrendo. Se eu mandasse correr à vontade, provavelmente é a intensidade que vocês vão correr. É isso. Eu falar, sai correndo aí. É o ponto que vocês vão chegar, é o zona 3. Isso. E tem também o método polarizado, que é esse gráfico de baixo, aonde a maior parte do treino é bem leve, uma parte bem forte e uma pequena parte dele é aquela intensidade no meio do caminho, que não é nem forte nem leve. A gente não usa só um ou só outro, vai depender para quem, né? Então, a experiência do atleta vai depender de qual fase do treinamento a pessoa está, vai depender do objetivo da pessoa, tá? Então, se a pessoa está treinando para um 70,3, o 70,3 vai ser em setembro, por exemplo, 73 São Paulo. No começo do ano, a gente pode usar um método polarizado, então trabalhar bastante volume leve, também trabalhar treinos bem intensos, que é o que a gente está fazendo agora. E conforme a gente vai chegar perto da prova, a gente vai mudar pro método piramidal. Por quê? Porque o 70,3, assim como a meia maratona, a intensidade dele principal é em zona 3, que é uma zona forte, mas forte e sustentável. Então aí a gente muda o método de treino. Então isso é flexível, tá? Depende do momento da periodização que a gente está, a gente vai usar ou um ou outro. Mas nessa primeira fase do ano que a gente está agora, a maioria de vocês, a gente usa o treino polarizado, onde vocês vão fazer os treinos leves muito leves e os treinos fortes muito fortes.
Tomem cuidado, porque o que acontece na prática é que a maioria de vocês, eu estava me sentindo bem, puxei um pouquinho mais. Aí o treino que era para ser leve não sai leve, sai no meio do caminho. Aí o treino que deveria ser muito forte, vocês não aguentam fazer, porque vocês fizeram o leve mais forte do que deveria e acaba fazendo tudo no meio do caminho. Então tome cuidado com isso. Se o treino é leve, é muito leve. Se o treino é para fazer muito forte, é muito forte. Vai ter um momento do ano que você vai treinar ali no meio do caminho, tá? Mas aí depende da prova que você está inscrito, depende do momento do ano. E até um ponto sobre isso também, deixa eu ver se entra no próximo slide, não. Esse é do artigo. Esse lance, tá assim, ó, né? O exemplo estava se sentindo Isso. bem, porque assim, pessoal, evitem cair nessa cilada. Por quê? Porque que nem a gente falou da interconexão de cargas, hoje eu quero que você treine muito leve, calce as sandálias da humildade, porque amanhã eu vou puxar. Se você treinar acima do que deveria hoje, na hora de puxar amanhã, você vai falar, ih, não saiu, tava azedo. Nossa, não encaixou o treino. Por quê? Porque você estava cansado e a gente não esperava que você estivesse cansado naquele dia. Tá? Para vocês terem ideia, eu vou colocar um número, vou colocar em números aqui, porque que eu faço para mim e que eu peço para os atletas fazerem também. O meu pace de prova de meia maratona é em torno de 4,45, 4,50. Eu corro na esteira nos meus longos, nas rodagens, o dia que eu quero fazer muito leve, a 8,5 por hora, 9. Você sabe quanto dá isso? 6,40 de pace, quase Eu corro 7, a às oito e vezes meio 7. por hora também. Então, é isso. Não tenham problema. Eu aqueci, eu estava bem, eu aqueci a 10 por hora. Aí você vai ver o tiro da pessoa é 11 por hora. O zona 3, zona 4 da pessoa é 30, 11, 11 e pouco por hora. E ela está aquecendo a 10 por hora. Tá errado, pessoal. Tá desaquecendo também nessa velocidade. Baixa velocidade. Calça a sandália da humildade. Não tenha vergonha do amiguinho olhando na esteira do lado e falando, nossa, que lento, ou pensando alguma coisa de você, porque vocês só desenvolvem o motor aeróbio treinando em baixa intensidade. Se vocês treinarem acima do que deveria, vocês vão entrar em zona 3, mudar a maneira que seu corpo recruta e produz energia e não vão desenvolver o motor que no dia que você precisar dele lá na prova, que você pisar no acelerador, ele não vai entregar o que vocês estão esperando. Pode passar isso daí. Passou, né? Bora. Então, como eu falei, a gente pode usar todos esses modos de periodização de modo diferente, para atletas diferentes. Às vezes, um atleta precisa de um tipo de periodização, o outro precisa de outra. Depende de para quem que eu estou fazendo essa preparação, tá? Por exemplo, um atleta que é muito iniciante, que só treina 3 vezes por semana, não dá para eu usar o treino polarizado, que é 90% muito leve, porque se ele faz só 3 treinos na semana, não dá para eu fazer 90% muito leve e 10% muito forte. Aí eu tenho que mudar a estratégia para esse aluno, no caso. Então, depende de para quem, tá? Eu posso, como eu disse, misturar os tipos de periodização ao longo do ano, e até às vezes eu já usei para um mesmo atleta, para uma prova, eu usei um tipo de periodização, para outra prova eu usei outra, porque conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo o atleta e vai percebendo que ele funciona mais de um jeito do que do outro. Então, isso é a experiência do treinador e o tempo de convivência com o atleta também. Dificilmente a gente vai acertar numa primeira prova o que vocês precisam para irem bem na prova. Toda relação precisa de tempo, né? Para a gente conhecer vocês, para a gente entender como o corpo de vocês responde. Então, geralmente, a gente Eu precisa abri a câmera assim. de uma, duas provas para a gente entender o atleta e o que que dá certo para ele. Nem sempre o que dá certo para um dá certo para o outro. Boa. Cadê? Isso, cadê? Tá. Quer falar desse, Theo? Pode falar, Tá. você fala Vou falar um melhor pouquinho. desse. Treino, tá bom. Do treino. Nossos treinos, pessoal, eles são passados para vocês, né? Para a maioria de vocês, para a maioria dos relógios de vocês. Hoje quase tudo é compatível. Acho que só o relógio da Samsung, uma ou outra marca não tem integração direta para carregar os treinos do Training Peaks, né? Então, até eu estou usando, para vocês terem ideia, né? Eu comprei para testar, eu estou usando um Apple Watch que alguns anos atrás ele sequer tinha integração com as plataformas que a gente usa. Hoje você tem uma vida normal, exceto que tem que carregar na bateria quase todo dia, mas em linhas gerais ele fala com o Training Peaks, ele recebe o treino estruturado, ele devolve o treino para o Training Peaks para a gente analisar, tudo de forma orgânica. Então, a gente tem algumas maneiras de prescrever os treinos para vocês, né? Então, algumas aqui para a gente citar, as principais, por pace, então você vai correr no ritmo que a gente prescreveu para vocês, na frequência cardíaca, e aí não importa o ritmo que a gente prescreveu, então eu quero você dentro da frequência de zona 1. Chegou num momento que eu preciso andar para atingir essa frequência. Você deve andar.
tá bom? Então, treino por frequência, eu estou com o objetivo de desenvolver alguma coisa que eu preciso que seu corpo esteja dentro de uma métrica X. Treino por pace geralmente pode estar próximo de uma prova, ou é um treino que até uma falou de VO2, eu estou desenvolvendo outras capacidades, né, limiares de vocês, mas o treino de pace eu falo, beleza, eu quero você tentando bater essa velocidade. Um treino de ciclismo, por exemplo, por potência, né? Nas partes de ciclismo potência é muito utilizada no ciclismo, apesar de existir métricas hoje, se vocês olharem no relógio de potência de corrida, ela é uma métrica para corrida mais reativa, para eu olhar alguns insights depois da corrida. Durante a corrida é muito mais difícil na corrida eu olhar e falar, eu vou correr a 250 watts. É meio impraticável porque a corrida, ao contrário da bike, ela é uma métrica tridimensional. Depois a gente pode mergulhar nesse assunto e explicar outra coisa, mas a potência ela é bidimensional, é mais fácil de mensurar e dominar ali enquanto você está fazendo, e a corrida é um pouco mais difícil. E a última métrica, a percepção de esforço, que aí é aquele ponto que a gente comentou lá no começo, de vocês aprenderem a olhar para dentro e se entenderem. Então, vocês vão trabalhar com, né, percepção. Eu quero você na escala de 1 a 10, geralmente, eu quero você fazendo um estímulo nota 9 e descansando no 3. E aí você vai ter que refinar isso. Duas coisas importantes aqui, pessoal. Falei de zonas. O importante é atletas que estão na conferência. Eu já vi alguns nomes aqui que entraram recentemente, talvez ainda não fizeram os testes de limiar. Então, os alertas dos relógios para vocês estão totalmente fora da zona, impraticáveis. As primeiras semanas de todos vocês são por percepção de esforço. Então, vocês vão olhar na escala de 1 a 5 ali nas zonas e, eu estou achando que está fácil, eu podia ficar o dia inteiro correndo aqui, zona 1, beleza. Nossa, muito forte, eu consigo ficar 2 minutos correndo, zona 5, tá bem forte. E aí, por último, e depois que vocês fizerem os testes, aí sim vocês vão ter os números certinhos, as zonas bem definidas, e aí com isso, vamos seguir as zonas a cada teste. Outro recado falando sobre isso é sobre os testes de limiar, pessoal. Não fujam dos testes. E outro recado importante de teste é o teste ele não é só para eu medir, nossa, o quanto eu melhorei. Às vezes você passou o final do ano, você tirou férias, você descansou, é legal você fazer um teste na volta para tirar uma foto. O teste é mais uma foto de como você está hoje do que de quanto você melhorou ou piorou, tá? Por quê? Porque com um teste bem feito e recente, eu consigo treinar de maneira assertiva. Se eu estou com um teste muito desatualizado, ou de uma fase que eu estava muito bem, ou de uma fase que eu estava muito ruim, eu vou estar sub ou super utilizando o meu treino. Se eu estou fazendo a mais do que eu estou capaz hoje, eu posso me machucar, né? Eu posso lesionar muscular, eu posso ter um over, posso ter uma fratura por estresse, entrar em síndrome metabólica, outras coisas. E se eu estou treinando abaixo, eu estou perdendo tempo porque eu poderia estar treinando de uma maneira mais eficiente. Então, assim, quando a gente falar para vocês, acho que está na hora de atualizar os limiares, não dá migué não, não fuja do treino, tá? Faz o testezinho bonitinho ali, entrega, atualiza as zonas, tira uma foto nova para a gente sempre estar treinando direitinho. E aí, pegando um terceiro gancho desse assunto, sempre que vocês treinarem, pessoal, tem duas coisinhas que às vezes na tela do próprio relógio, se ele for um Garmin, ou lá no Turning Peaks, quando vocês terminam de fazer o upload do treino, são as carinhas e a nota de esforço. Preencham isso aí, pessoal. E um terceiro ponto é quando vocês treinarem na esteira, corrida, anotem nos comentários as velocidades que vocês usaram. Por quê? Porque a gente bate as frequências dos testes de vocês, tá? Todos os treinos a gente analisa isso. Você treinou num treino que deveria ter zona 3 de frequência. A tua frequência não chegou e você deu nota 3. Pô, você treinou fofo, você podia treinar, né, encaixar na zona 3 ali, e a gente vai orientando vocês e evoluindo a qualidade do feedback, casando os dados da percepção que vocês dão com os números que a gente enxerga dos dados fisiológicos de vocês, de frequência, de pace, junto com a percepção. Então, você não informar lá na carinha, no rostinho e escrever as velocidades na esteira, vocês estão tirando um pouco da nossa capacidade de análise, né, e do serviço que vocês estão pagando, porque eu estou com meia informação para analisar e te dar um direcionamento. Bom? Quer falar alguma Só coisa, Té? complementando, além de usar a carinha, é importante que vocês anotem lá no Training Peaks, tem uma parte para vocês anotarem no próprio celular, como vocês se sentiram no treino. Me senti bem, gostei do treino, não gostei do treino, consegui manter o ritmo, não, me senti cansado, precisei caminhar. O que vocês tiverem de pertinente para anotar ali para a gente ajuda, porque a gente sabe se a gente está prescrevendo ok, ou se a gente precisa segurar um pouquinho a onda, ou se a gente pode puxar um pouquinho mais.
Então é importante vocês colocarem as considerações de vocês de cada treino, tá? Até se for achou o treino chato, qualquer coisa, porque aí a gente já numa próxima muda o tipo de treino para a gente ficar bem alinhado. Boa. Falando, acho que dá para pular isso aqui, né? A gente falou de Sim, zonas aqui, se a gente entrar em sim, fisiologia, a gente vai muito longe, sim, mas é um sistema. sim. A Existem gente só vai uma pular coisa alguns rápida aqui. slides, tá, gente, que são muito Isso. técnicos. Mas existem 5. Nós trabalhamos com um sistema de 5 zonas. Se eu pegar algum livro aqui da literatura, existem trocentos sistemas de trocentas coisas. Em resumo, eles estão medindo o quê? Limiar 1, limiar 2 e o VO2 máximo, tá, pessoal? A gente só divide em zonas para fracionar o treino, dosar a intensidade, e o sistema que a gente escolheu é 1, 12 números. Então, às vezes você vai comparar com um amiguinho que treina em outro lugar. Aqui é Z1, Z2, Z3, aqui é de Z1, Z5, tem gente que vai até Z7. Então, não comparem laranjas com bananas, tá bom? O que que é importante vocês Cadê? saberem? Volta um pouquinho só. Opa! É, Bom, aí. Zona um e Zona 2 é uma zona muito leve. Você consegue treinar e conversar. Zona 3 ali a zona amarela ali no meio já começa a ficar difícil, entre os limiares. Você já tem que dar uma paradinha para respirar, já não dá para conversar confortavelmente. Acima da zona 3 ali, que é a amarela, laranja, vermelha, já é aquele treino muito ofegante, muito exaustivo. O que que é importante vocês saberem? Quanto mais intenso, mais dependente do metabolismo de carboidratos. Então, assim, chega na frente quem chega mais rápido. Para você chegar mais rápido, lógico que depende da duração, mas quanto mais intenso, mais dependente da metabolização de carboidratos, tá? Aí a importância de vocês ajustarem aí os treinos com o nutricionista, é super importante isso, porque quem quer performar tem que ter a alimentação aí adequada com os treinos, tá? Os treinos mais leves, mais curtinhos, são aqueles que você pode fazer conversando confortavelmente. Os treinos mais intensos são aqueles que você não consegue conversar, não consegue nem respirar, né? Aqueles treinos bem intensos mesmos. Esses a gente depende mais do metabolismo de carboidratos. Pode passar essa boa. parte aí Cadê? toda. Esse aqui também. Boa. Acho que Aí. aqui dos. Quer falar esse tipo de treino? Eu vou entrar no próximo. Os tipos de treino que a Então, gente tem, então, para corrida, tanto os corredores quanto os triatletas, tá? A gente tem treinos de caminha-corre, que pode ser um regenerativo, pode ser para quem está começando a correr. Tem os treinos leves, que são por frequência cardíaca, Z1, Z2, que é o que eu acabei de falar, vocês podem conversar confortavelmente. Tem os treinos de endurance, que são manutenção de velocidade, esses treinos contínuos, que podem ser por frequência cardíaca ou por velocidade. Os treinos de aceleração máxima de 20, 30, 40 segundos, que é para vocês recrutarem fibras rápidas e mandarem informação do cérebro para o músculo contrair com mais rapidez. Os treinos de subida ou de descidas, que tem uma série de benefícios e também vão ajudar vocês a ganharem velocidade no plano. Os treinos na esteira, que a gente tem infinitos treinos na esteira, por que que a gente usa muito a esteira, principalmente os treinos de inclinação? Na esteira vocês conseguem um trabalho cardiorrespiratório intenso com menos impacto. Então a gente consegue equilibrar essa questão de lesões. Se você treinar só na rua, a chance de você se machucar é muito maior do que você equalizar os treinos na esteira. Além disso, a gente já tem alguns protocolos estruturados e já testados e validados, trazendo benefícios com alguns protocolos que a gente criou, onde a gente varia inclinação, velocidade, então já são protocolos que já têm resultados comprovados, tá? A gente tem os treinos também de tempo run. O que que é tempo run? Vocês já devem ter ouvido falar. É o treino que você vai fazer na intensidade da competição, seja uma maratona, seja uma meia maratona, seja um sprint. Você vai fazer o treino na intensidade que você vai fazer na prova. Esses treinos geralmente eles aparecem mais perto da competição porque são treinos muito exaustivos, tá? Temos os treinos intervalados, então 800 metros, descansa 200, tiro de 1 quilômetro, de 400 metros, são os treinos intervalados. Os treinos de fartlek, é onde a gente muda a velocidade e pode mesclar subida com plano, pode mesclar velocidade, é um treino mais de mudar variações de ritmo, né? Que acontecem na prova também, toda vez que você tem que parar para beber água e retomar a velocidade, por exemplo, você está fazendo o fartlek, você está mudando a velocidade do seu corpo, né? E os treinos de transição, bike e corrida, no caso do triatlo.
Pô, e aí, para triatlo, a gente tem alguns estímulos também. Vou fazer as equivalências que a Thelma comentou aqui, né? O Big Gear, ele seria algo como o treino de subida na esteira. Eu consigo aumentar a frequência cardíaca e aumentar o tempo do músculo sob tensão, porque é um giro lento e pesado, como se na rua seria o equivalente ao eu fazer uma subida numa marcha pesada e não deixar a marcha leve só porque eu estou subindo, né? Porque aí você consegue deixar a bike confortável mesmo num terreno inclinado. E aí o Big Gear seria fazer força na subida. Então, por que que a gente fala para vocês um treino de Big Gear na ciclovia que é plano é ineficiente? Porque a bike, quando vai para uma marcha pesada no plano, ela vai ganhar velocidade e você não vai ter um pedal pesado de jeito nenhum, porque a bike vai deslanchar, a inércia vai te jogar para frente e você não está tendo eficiência nesse treino. Por isso que a gente recomenda bastante o rolo nesses cenários. Já o treino de potência máxima é a mesma coisa do de aceleração máxima, né? Recrutamento de fibras, disparo neural para sincronizar o disparo neural para um acionamento mais rápido, neuromuscular mais ainda, né? São estímulos muito curtos e mais fortes ainda. Aí a gente entra com os intervalados, né? Existe um treino, né? Que seria um equivalente ao tempo run também. A galera do 73 está fazendo agora um treinos em zona 3 de bike. Para quê? Para também trabalhar a intensidade de prova, para acostumar o corpo a rodar com a intensidade que você está planejando na prova-alvo. Então, o pessoal do Iron está fazendo longos infinitos em Z2, o pessoal do 73 vai fazer treinos em Z3, o pessoal de sprint olímpico, zona 4 e além, tá bom? Aí os treinos regenerativos e os endurance. E tanto para corrida quanto para o triatlon, pessoal, o endurance é levinha, para fazer levinho, faz levinho. Na corrida tem que andar, às vezes a gente põe uma caminhada no meio da série, não é para pegar leve com vocês, é porque o treino exige um estímulo com uma qualidade maior e eu preciso que vocês, ao longo de 10, 15 repetições, mantenham a qualidade dos estímulos. Se você, não quero andar, não, andar é para os fracos, eu vou trotar. Chega no oitavo, sétimo estímulo ali, vocês estão já capengando, vocês estão fazendo mais força do que deveria, treinando numa intensidade errada, ou né, com um desgaste maior do que a gente planejou, porque vocês não se acharam. Se acharam fracos demais, né? Para, não, essa coisa de fraco não vou andar. Anda, pessoal, respeitem os intervalos. É isso, tá? Ah, eu tô numa fase que eu adoro andar. Eu também, é mó gostoso. Aí na hora, e é legal que na hora do estímulo dá para dar uma chinelada gostosa. Ah, uma coisa legal de esteira, pessoal. Dentro da zona de vocês, uma diquinha legal de treino de esteira. Vocês podem fazer o famoso cozinhar o sapo. Vocês já ouviram essa expressão né, do sapo na água, que você vai aumentando a temperatura devagarinho e o sapo não percebe? É até uma violência com o bichinho, mas é isso. E ele vai cozinhando ali e de repente ele morre, aumentando gradativamente a temperatura e sequer percebe que a água está quente. Se você botar a mão na água quente, ela vai queimar na hora. E se você vai aumentando devagarinho, talvez demore para você perceber. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes um treino de esteira que fala assim, são 10 estímulos em zona 3. A minha zona 3 começa, ela vai de 10,5 a 11,5 por hora. Você pode brincar dentro da zona 3. Se você começar a falar, não, eu sou fodão, eu vou para zona 3, então é 11,5 o meu topo da zona 3, eu vou fazer os 10 estímulos a 11,5. Pode ser que você quebre. Então você pode cozinhar no sapo. Você vai, 10,5, 11,5, vamos brincar? São 10 estímulos, dá para eu fazer 10,6, 7, 8, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai progredindo dentro da zona, garantindo até que você consiga negativar o tempo ali, sabe? Colocar um pouquinho de força dentro do intervalo das tuas zonas e fazer um treino bem otimizado também. Então fica a O que dica que a de gente vê na fazer. maioria dos treinos? Vocês começam o aquecimento muito forte, então, não existe aquecimento a 11 por hora. Aquecimento é aquecimento. Eu faço aquecimento caminhando e depois eu termino de aquecer a 8 por hora. Aquecimento tem que ser muito leve. Aquecimento é para preparar o seu corpo para o treino. Daí o que acontece? Vamos imaginar que o treino é 10 de 400 metros de corrida. A pessoa faz os três primeiros lá no pau, o mais forte possível, e aí no meio do treino vai caindo. É o que a gente mais vê. Faça o contrário, faça o aquecimento muito leve, as primeiras séries mais conservadoras. Aí no meio do caminho você vê que está conseguindo puxar mais, aí você puxa mais. É mais importante você manter ou até conseguir aumentar um pouco a velocidade do que você começar forte e terminar fraco. Isso para qualquer treino, seja de natação, de bike, de corrida. E até te ensina na prova a aprender a controlar isso, tá, pessoal? Isso é uma característica de atletas muito experientes, que é na prova. Vocês já ouviram a expressão negativar, né? Fazer uma meia, uma maratona negativa, que é a segunda metade melhor que a primeira.
Isso só atletas experientes conseguem fazer. Por quê? Porque a pessoa vai dosando dentro da zona ali, mas ela vai crescendo ao longo da prova e não vai quebrando porque começou muito forte. E de natação, estímulos parecidos, pessoal. Todos os estímulos de todas as disciplinas se conectam com a fisiologia. Então, a gente tem estímulo neuromuscular, a gente tem estímulo de força, de potência, de resistência. Então, a natação também tem isso, né, com relação à parte específica. E só que a gente enxerga, né, o triatlo como um esporte diferente. Ele não é a soma dos três. Ele é um esporte com 3 etapas. Então, a natação do triatlo, ela tem que te preparar para pedalar e correr. Não é uma natação que é uma travessia, que eu vou fazer a travessia, acaba, né, saio da água, toco o sininho, acabou a prova. Então, a gente precisa que vocês se acostumem a algumas coisas, né? Talvez uma água que você sabe que vai ser uma temperatura diferente, tua piscina é muito quente, você tem a oportunidade de nadar numa piscina, né, parecida às vezes. É, sempre priorizar as disciplinas que você tem mais dificuldade. Então, a maioria dos triatletas que não veio da natação deveria nadar como primeira disciplina no dia que tem natação. Por quê? Para você ganhar a habilidade da natação estando descansado. Você fez um treino de corrida, igual a gente falou aqui, de acelerações lá, de 10 estímulos, você vai nadar na sequência, vocês estão moídos. Aí vocês vão nadar o que sobrou, capenga. E no triatlo é a primeira disciplina, então é importante vocês aprenderem e tentarem desenvolver na ordem possível. Se não der, a Thelma já falou, feito é melhor que bem feito. Então é melhor que eu treine, se eu tiver todo o tempo disponível para treinar, mas se vocês puderem organizar a vida e priorizar sempre as disciplinas que vocês têm mais dificuldade como primeiro, as que vocês precisam desenvolver antes, tá bom? E no triatlo, às vezes, vocês vão nadar, putz, investi o ano inteiro e não nadei mais rápido. Porém, talvez vocês não percebam que vocês vão sair da água mais inteiros, às vezes não mais rápido, só que vocês saem inteiros para ter uma melhor entrega nas disciplinas subsequentes, no caso do pedal e a corrida. Claro, Isso. Té? A natação, ela é técnica, 100% técnica. Então, se você percebe que não está melhorando, tenta nadar a primeira coisa do dia. Tenta nadar mais vezes na semana, então é melhor você nadar 4 vezes na semana, 1.000 metros cada um, do que você nadar só 2 vezes por semana, 3.000 metros em cada. Então é melhor mais frequência com menos volume do que você nadar menos vezes na semana com mais volume, no caso. Quanto mais contato com a água você tiver, melhor. Se você tem muita dificuldade, talvez valha a pena você fazer uma aula de personal durante um tempo, uma vez por semana, para você apurar a técnica, porque não adianta nada a gente ganhar volume, volume, volume em cima de um gesto motor inadequado, entre aspas. Você só vai estar reforçando o seu erro e não vai melhorar nunca. Então, às vezes, a gente tem que dar um passinho para trás, focar na técnica para depois ganhar volume em cima de uma técnica mais apurada, tá? A gente usa bastante palmar, flutuador, nadadeira, bastante acessório na natação, por quê? Porque a natação no triatlon a gente entende que vocês têm que treinar as outras modalidades e os acessórios ajudam para que você faça o treino sem tanto desgaste fisiológico. Todo mundo que nada aqui sabe que você nadar só com o corpo, sem nenhum acessório, cansa muito mais do que se você usar palmar, nadadeira, flutuador. Então você vai se desgastar menos para fazer as outras atividades depois. Ou você vai conseguir fazer um treino mesmo estando cansado de uma atividade do dia anterior, tá? Por isso que a gente usa bastante os acessórios. O palmar, gente, tem muita gente usando um palmar gigantesco, assim, não façam isso porque pode machucar o ombro. Como a gente usa bastante o palmar, o ideal é que o palmar seja do tamanho da mão de vocês, tá? Nunca maior do que o tamanho da mão. Eu acho que por último aqui, pessoal, trabalhem na sala de musculação, né? Os exercícios que a gente passa já tem fala um segundo objetivo ali de fortalecer o tônus muscular de vocês, mas é importante que vocês aprendam a manter o tônus muscular na água, porque a natação, eu vou colocar vocês de frente aqui, ó. Vocês estão vendo minha câmera em algum cantinho aí, provavelmente, né? A natação, você é visto de frente, né? Na água, você está se deslocando assim, ó, vou fazer em direção à câmera. E quando vocês nadam, muitos de vocês fazem isso aqui, ó. Ó, vocês estão se torcendo de lado. Então, cada abraçada que você dá, sua perna vai para o outro lado. Aí você dá uma abraçada para cá, sua perna vai para cá. E o ideal é vocês manterem um tônus muscular para parecer uma vara. Vocês têm que ficar assim, ó. Vocês têm que ficar rígido na água, para a hora que vocês nadarem, vocês não terem essa forma lateral, né, gerando resistência frontal na água. Nem estou falando da parte de afundar, né, que a Thelma falou, vocês usando muito flutuador, na prova, muitos de vocês vão estar em roupa de borracha, o mar ajuda, né, quem tem prova em praia, ajuda vocês, né, na flutuabilidade, então tudo isso já contribui, mas ainda assim vocês têm muito deslocamento lateral,
por falta de tônus muscular. Então é importante treinar isso e se concentrar em manter o abdômen durinho, né, manter o corpo durinho aqui, para vocês nadarem sempre cortando a água de frente e não fazendo uma minhoquinha assim na água, tá bom? E outro erro que a maioria das pessoas que está começando a nadar comete, volta um pouquinho aí, é virar muito assim para respirar, vira o corpo inteiro para respirar. Veja nessa foto que a pessoa vira, tira só um olho da água e só tira um pedaço da boca. Isso é o que vocês Pedacinho precisam com a fazer, boca. porque se você vira demais, você balança o corpo para os lados. E aí você deixa de nadar para frente. Mas isso tudo é técnica, tá, gente? O que vocês podem fazer é filmem vocês nadando, manda pra gente. O ideal é filmar embaixo da água, mas se não der, filma de fora da água que a gente já consegue ver algumas coisas e dar alguns toques para vocês. E se tiver alguma coisa muito errada, aí a gente também indica algum profissional para acompanhá-los, caso vocês não tenham, durante um tempo, até refinar essa técnica. Boa. É respirar com a boca do Popeye, assim, ó, sabe? É, É isso, então, e aqui a gente falou do triatlo aqui, né, desse ponto que o triatlo não é, né, tem gente que já chegou no passado, a gente via muito isso uns 10 anos atrás, hoje em dia o pessoal criou uma consciência disso, mas ainda você vê um ou outro fazendo besteira, que é, eu tenho possibilidade de contratar os melhores dos melhores, eu vou contratar o melhor treinador de natação, o melhor treinador de ciclismo, o melhor treinador de corrida para me treinar para o triatlo. Vai dar merda, vai dar errado, tá? Porque o triatlo ele é um esporte com 3 disciplinas, né? São três etapas de um esporte só. O ciclismo do triatlo não tem nada a ver com o ciclismo de estrada, né? Apesar de você usar uma bicicleta, às vezes uma bicicleta road, mas não tem nada a ver especificamente o ajuste da posição para você ter perna para correr depois. O ciclista passa na linha de chegada e vai tomar uma cerveja. O triatleta ele desce da bike e tem que correr às vezes uma maratona no Ironman. Então o ciclismo é pensado por ponto, a natação é pensada que talvez você não vai dar 100% porque você precisa fazer 2 etapas ainda na sequência, o tipo de natação é diferente, a respiração, o lugar onde eu nado, né, a natação do triatlo eu não nado na piscina, não é flatzinho, né, você está nadando às vezes no mar, que picota, que dá tapa na sua cara de onda, o mar mexido, eu nadei esse fim de semana na praia mexido pra caramba, então você tem que aprender técnicas que você não aprenderia na natação de piscina, por exemplo. O ciclismo e a corrida também, pessoal. Por mais que é só botar o pé no chão e correr, você está correndo com desgaste muscular. A adaptação biomecânica de uma corrida do triatlo é diferente de uma corrida de rua solo, de você acordar lá, se posicionar na largada e começar a prova. Então, para vocês entenderem que tanto como a gente enxerga o esporte, quanto a periodização que a gente prescreve para vocês, considera tudo isso, considera a interconexão de cargas e aquelas diquinhas que a gente falou de vocês se planejarem, né? De, vou trabalhar primeiro no meu dia, quando eu estou descansado, as disciplinas que eu tenho mais dificuldade. Fala algo, Té? não, tranquilo. Bora. Cadê? Tá Eita, acabando, tem... gente. Mano, isso que eu ia falar, tem Essa mais parte ainda. pode passar, Jandosa, já falamos de Boa, tudo. a gente falou, colocou isso. A gente Luiz falou disso aqui também, também, já né? De seguir falamos, a já. prescrição, de Já. seguir e tudo mais, beleza. E tá, e aqui eu Beleza. acho que falando um pouquinho disso, né? Que um ponto importante aqui só é a nutrição, pessoal, de vocês considerarem a qualidade do que vocês estão ingerindo, tá? O ideal a gente recomenda, principalmente para quem tem objetivos maiores, provas mais longas, que contratem profissionais de nutrição para cuidar da dieta de vocês. Mas Mesmo que mesmo seja uma assim, maratona, gente, é muito a maratona, embora seja uma modalidade só, é muito mais exaustivo do que treinar triatlon, treinar para uma maratona, tá? O corpo fica muito mais desgastado, porque a gente usa o corpo todo, o tempo todo, o impacto é maior, a gente tem hemólise, que é quebra de hemácias, é tudo mais intenso para quem treina maratona. Então, tem que ter esse ajuste fino de alimentação, de sono, de hidratação. O melhor recovery do mundo é comer bem, dormir bem. Então, não adianta nada essas coisas de bota de compressão, de banheira de gelo e tudo isso que vocês conhecem gelinho, se vocês não fizerem o principal, que é dormir bem, comer bem. todas as outras. Não adianta, né, pessoal, gastar uma nota em coisas, em clínica e não sei o quê. Podem ser terapias complementares? Podem, mas garantam o básico. O tempo que eu iria para a clínicazinha fazer um não sei o quê, um recovery, uma botinha, eu posso dormir? Se você não está dormindo bem, prioriza dormir, você vai ganhar muito mais do que ir. Não é balela, não é baboseira, a maioria, tem várias terapias boas que funcionam, mas elas são complementares ao básico. Então,
Se tá faltando o básico, tenta garantir o básico, depois vocês vão para outras coisas. Até tomar, tá, pessoal? Não tem, vou tomar suplemento e não vou dormir direito, seu corpo não regenera, o suplemento é só matéria-prima para você melhorar um processo, suprir alguma necessidade. Então, nada disso funciona se a tríade básica de sono, alimentação e treino não tiver organizadinha, tá bom? Não há super coffee que compense uma noite mal dormida. Exato, não tem. Você vai. E isso não dura também. Às vezes você vai tomar alguma coisa ali que Um te dia ou deixa outro, ligado. beleza, acontece, né? É. Mas não pode ser Pô, uma vou coisa tomar crônica. como é que fala? Tomar um Monster, uma maçã maromba, alguma coisa para treinar, ah, beleza, um dia ali vai funcionar. Agora, viver a base disso, achando que isso que te dá energia para treinar, não. É uma boa noite de sono que te dá energia para treinar. É, não tem segredo, gente. O Falando nisso, básico funciona a até hoje. gente tem profissionais parceiros para tudo isso, nutricionista, psicólogo do esporte, médico do esporte, tudo que vocês precisarem, a gente tem parceiros, tá, que trabalham com a gente. Boa. E o fortalecimento também que muita gente negligencia, que é a base de todo o resto. Então, o triatlo se apoia na base do fortalecimento, até uma falou dos desgastes aqui de um ciclo, por exemplo, de maratona, mas a corrida em geral, também o fortalecimento ajuda vocês a manterem um corpo forte e longevo para durar muito tempo no esporte. Principalmente os atletas, a gente tem bastante atleta 45 mais, fundamental musculação, não deixem a musculação de lado, porque é o que vai segurar vocês no esporte por mais tempo e sem se machucarem, principalmente. E é isso, para quem já tem a mínima habilidade na musculação, a musculação é treino hard, tá, pessoal? É um treino. A gente não chega, dificilmente, alguns momentos da periodização a gente prescreve até a falha, mas em geral, o treino principal que a gente passa é treino de força, tá? É um treino com uma característica de uma carga razoável, forte, que você termina cada bloco, né, sei lá, 8, 10 repetições, 6 repetições, o que a gente prescreveu, com uma percepção de esforço de 8 ou 9 na escala de 1 a 10. É meio que se você deixasse sobrar uma repetição, no máximo duas, você fala, putz, dá para fazer mais uma só e eu vou quebrar. É ali que vocês param, tá? É para Então, fazer ficar força lá, para valer. exato, ficar lá na academia levantando o pezinho, fazendo treino fofo, vocês já estão fazendo resistência, o RML que a gente chama, o tempo todo nas disciplinas que vocês estão treinando. A natação, pô, o tempo inteiro batendo o braço lá, batendo o braço, a bike girando, a corrida Z1 rodando. Vocês não precisam ir para a sala de musculação fazer resistência. Então, treinem forte, tá? E respeitem os intervalos também. Você fazer uma série e sumir no celular, entrar em Nárnia lá no WhatsApp e voltar daqui 5 minutos para fazer a segunda série, já foi pro saco seu treino. Vai embora da academia e volta outro dia com foco no treino, tá? Esteja presente na musculação, porque um intervalo muito gigante também acaba não tendo as ativações das enzimas necessárias para produzir a hipertrofia que a gente quer. É só falando de recuperação rapidamente, gente, já é comprovado que o calor é, ai, Produtivo. fugiu a palavra. Hã? Efetivo, isso. Produtivo, É benéfico, mais efetivo. efetivo, o calor é mais efetivo para recuperação muscular do que o gelo, tá? O gelo serve para minimizar a dor, aquela dor do dia seguinte. Mas para recuperação muscular, o calor é muito mais efetivo e comprovado cientificamente. Então, pode ser sauna. A sauna, inclusive, tem outros benefícios que não só a recuperação, pode ajudar no seu desempenho de fato. Um dia a gente faz alguma coisa só para falar disso, mas pode ser a sauna, pode ser uma banheira quente. Então, quem tem banheiro em casa, quem tem acesso à sauna para recuperação muscular, é super bem-vindo. Quem puder fazer, ajuda bastante, tá? Bora. Boa. E aí, acho que tá bem no finalzinho agora, pessoal. Treinar o que vocês podem, não o que os outros treinam. Então, a gente criou essa apresentação, esse pedaço da apresentação, num tempo que não estava tão hard assim o quesito redes sociais. Então, acho que é importante o recado aqui de vocês. Pode ver, é legal, dá uma rolada de feed ali do Instagram, ver uma coisinha, às vezes um videozinho, um memezinho e tal, mas parem de comparar o que o outro está fazendo. Você não, as pessoas esquecem que na rede social você só enxerga o que quem está postando quer que você enxerga. Às vezes você não enxerga. Tem gente que posta um pouco de vida real, um pouco de dia ruim, um dia que a coisa não encaixou e tudo mais, mas no geral o Instagram é um mundo feliz. Então a galera posta o melhor dia, o PR, todo dia batendo PR no treino, todo dia fazendo isso, o suplemento milagroso, e todo mundo hoje quer te vender alguma coisa.
Então, eles vão postar e depois vão pegar mandar o CTA, né, o call to action ali para você comprar um negócio, e veja meu produto, veja meu não sei o quê. E beleza, se você é um consumidor daquele produto, beleza, mas tentem não espelhar um estilo de vida que não é o de vocês, né? Então, não se comparar. Às vezes a sua família exige, ou as pessoas às vezes são solteiras e tudo bem também, mas você tem uma família que você precisa dar atenção, você tem o trabalho, você tem os seus amigos, o círculo social, o happy hour da firma, que você tenha visibilidade lá também. Enfim, todas as outras coisas que orbitam sua vida, que às vezes não fazem parte da vida daquela pessoa que você está vendo no Instagram daquela maneira, e você está se comparando com algo, com uma pessoa que não é um fator de comparação para você. A pessoa às vezes já tem um porte atlético, uma genética melhor, ou uma genética pior e treina diferente. Enfim, mil fatores, mas o recado é: evitem ficar se comparando e tentem olhar para dentro da sua vida, o que você pode fazer, como você pode fazer e dar o melhor do que você é capaz de fazer. Cadê? Eita. E cadê? Beleza? Acho que aqui a gente falou bastante também, Já, né? Que já, as já. adaptações, acho que só uma curiosidade ali do final, que quem entrou agora, né, atletas mais novos aí, não existe milagre, tá? Adaptações ótimas por exercício, músculo, sei lá, em 6 meses você puxando ferro na academia, você já vê um resultado ali, já cresce um músculozinho, beleza. Mas adaptações de ossos, tendões, ligamentos, né? A corrida, ela engrossa os ossos dos membros inferiores. Quem já fez ressonância aí, um corredor experiente de membros inferiores, vai ver lá no laudo espessamento de fêmur, espessamento de tíbia e fíbula, por conta do volume. O corpo fala, pô, você tá batendo aqui, eu vou engrossar o osso. Só que se você sair treinando na louca e não der tempo para se adaptar, não dá. Então, adaptações estruturais de 1 ano a mais. E adaptação cardíaca ótima, da máquina está funcionando ótima para o Endurance, 5 anos, pessoal. Tomar droguinha não adianta o processo, só para Então vocês não terem fiquem ideia. bitolados assim, o Garmin disse que o meu VO2 diminuiu, o Garmin disse que o meu VO2 subiu. Não fiquem bitolados nisso, porque todas as adaptações do nosso corpo demoram um tempo para acontecer, né? Todas essas métricas ajudam a gente, mas elas também têm têm erros, né, de leitura. É importante desse slide aqui é o que a gente falou lá no começo da apresentação. Tenham paciência, curtam o processo, um dia de cada vez, conquistem cada vitória. Não fica olhando lá na linha de chegada, fica olhando em cada dia o que você pode fazer a cada dia. Vocês vão ver que vocês vão melhorar, sem ficar bitolado na melhora, né? Tem que ter paciência, saber que as coisas não são do dia para a noite, principalmente os mais jovens hoje querem resultados rápidos, querem atropelar as coisas têm o seu momento para acontecerem, né? Um atleta olímpico, ele demora 10 anos para ser formado, e a gente quer em 2 anos já melhorar, né? A gente nunca fez nada em 2 anos, eu quero melhorar tudo. Não é assim, as coisas têm que ter paciência, né? E até essa paciência você traz para a vida, para outros aspectos da sua vida. Boa. Isso tudo a Eu gente acho já que é isso, falou? pessoal, né? Não então é isso, porque e aí a palavra, né, exercício, ela é uma palavra que denota, né, pela etimologia da palavra aqui, agora o filosófico, denota repetição. Então, treino é repetir as coisas, né, de maneira estruturada e repetir isso de maneira deliberada, né, e com acompanhamento para você evoluir as suas repetições ali, vai levar vocês à excelência. Até pensando no nosso treinamento, vocês vão ver que alguns tipos de treinos se repetem. Por que eles se repetem? Tudo que a gente repete, a gente tende a fazer melhor. E aí, você fazendo melhor, você vai melhorando. Então, não se incomodem caso alguns treinos se repitam. Tem um porquê, né? É para você, toda vez que você repete, você faz melhor, faz bem feito, e na soma das repetições, você vai melhorando a longo prazo. Exato, até porque, pessoal, não existe, não tem como reinventar a roda, tá? Só para vocês entenderem, quem fez a lição de casa e estudou o básico de fisiologia, não se inventou nada novo, não se descobriu nada novo na fisiologia nos últimos 20 anos, tá? Às vezes um livro da década de 90 é super atual com relação à fisiologia básica. Acho que o livro da Silver Thornes, por exemplo, é um clássico da fisiologia e não tem grandes inovações. Então, assim, não dá para ficar inventando o protocolo do nada da nossa cabeça. A gente falou hoje aqui os estímulos, os tipos de protocolo que nós usamos, porque são coisas validadas, são tipos de estímulo que a gente sabe que com a conexão certa de cargas funcionam. E não tem como, só porque o atleta às vezes está cansado de fazer aquele treino, eu vou ficar inventando o treino da minha cabeça, em vez de seguir a ciência, que é o que a gente faz,
para agradar uma pessoa e às vezes machucar um atleta porque eu estou tirando coisa de onde não deveria, entendeu? Então, tudo tem um propósito, repetições são boas e isso faz parte ao longo prazo de vocês escolherem os resultados de uma maneira consistente. É É isso, isso. falamos, hein? Obrigado. Bastante coisa, mas deu. Falamos, ainda sobrou uma galera aqui, isso é bom, que eu acho que o resto da galera vai ver a gravação depois. São 9 e Sim. 10, falamos quase 2 horas aí, mas queria agradecer demais a presença de vocês e abrir para que se alguém quiser abrir o microfone aí, abrir o coração também para dúvidas, é o momento agora. Quer mandar no chat também, eu estou monitorando aqui, fiquem à vontade. A Siri já quer se manifestar, mas eu não falei para ela se mexer. Alguma coisa, pessoal? Querem comentar algo no chatson? Obrigado, Fê. Fê parabenizando aí. Inimigos do fim, ficaram até o fim, a galera aí. Obrigada, gente, pela presença. Caso vocês tenham dúvida, é bastante conteúdo, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa lá no grupo também, fique à vontade, mande para a gente no particular. A gente está sempre à disposição, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre os treinos, vocês podem procurar qualquer um de nós, mesmo vocês treinando com outro treinador, todos nós estamos aptos e abertos para receber qualquer um de vocês, tirar as dúvidas de todos, tá bom? Bom demais. Obrigado, galera. Isso aqui daqui a pouco a gente vai compilar e subir para o YouTube também para vocês reverem, verem, reverem, ou quem não acabou, terminar de assistir. É isso. Obrigado, gente. Bom Obrigado, gente. descanso. Boa Obrigado. noite, valeu. Essa paridade tão forte.